Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. É 1h. E este é o Jornal da Uma com a edição do Miguel Cordeiro. Miguel, Bruxelas confirma: Portugal não pediu a alteração dos prazos do PRR, mas ainda o pode fazer. O país não ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e Portugal deve utilizar o Fundo de Solidariedade. Garantias deixadas esta manhã numa conferência de imprensa em Bruxelas. Falou o porta-voz executivo da pasta da Coesão e Reformas no Bloco Comunitário. Nessa conferência de imprensa foi dito que Portugal não solicitou a alteração do Plano de Recuperação e Resiliência, mas ainda o pode fazer. Já a porta-voz principal da Comissão Europeia, Paula Pinho, reconhece que a avaliação dos danos ainda está em curso e, infelizmente, estão previstas mais condições meteorológicas adversas nos próximos dias, o que significa que podem ainda ocorrer mais danos. Diz a porta-voz que, idealmente, os fundos que se aplicam numa situação como esta são o Fundo de Solidariedade e os fundos da política de coesão. Para Paula Pinho, ainda mais adequado do que alterar o PRR é recorrer ao Fundo de Solidariedade da União Europeia, um instrumento financeiro criado para apoiar Estados-membros e os países candidatos afetados por grandes catástrofes naturais ou emergências sanitárias. A porta-voz confirma também que Portugal não ativou o Mecanismo de Proteção Civil. E na Rádio Observador, o Governo confirmou que alargar os prazos do PRR para a construção das zonas mais afetadas pela depressão Christine é uma hipótese que não está em cima da mesa. Garantia do Ministro da Economia e Coesão Territorial. No final da semana passada, António José Seguro disse que essa poderia ser uma das soluções. Alargar prazos do PRR e, com isso, libertar a capacidade de construção. Manuel Castro Almeida diz que entende essa boa intenção de António José Seguro, mas explica que o plano não passa por aí. O sentido das palavras que eu ouvi ao Dr. António José Seguro, a preocupação que ele demonstra e o interesse que ele põe no assunto faz todo o sentido. A forma pode não ser exatamente essa. Provavelmente não passará por alargar um prazo do PRR. Nós criamos um instrumento financeiro para a inovação e competitividade, que está hoje dotado com mais de 900 milhões de euros e que a quem bastará ter contratos assinados até ao fim do prazo do PRR, mas depois as pessoas com quem os contratos foram assinados podem executar os investimentos já depois do prazo do PRR. Palavras do Ministro da Economia e Coesão Territorial na Rádio Observador, em que explicou também que Portugal vai candidatar-se ao Fundo de Solidariedade da União Europeia para a reconstrução das zonas mais afetadas, mas avisa desde já que esse apoio não vai ser suficiente. E a Ministra do Ambiente admite que o governo português está em contacto com a Comissão Europeia para encontrar soluções para os danos causados pela depressão Christine. Esta garantia foi deixada pela Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, depois de uma reunião com o Comissário para a Energia e Habitação, Dan Jorgensen. Aconteceu esta manhã. A conferência de imprensa foi acompanhada pela jornalista Beatriz Félix, que está agora em direto. Beatriz, o que é que mais se pode dizer sobre este encontro da Ministra com o Comissário para a Energia e Habitação? Começar precisamente por essa garantia deixada pela Ministra de que estão a fazer esforços juntamente com a Comissão Europeia, também a Espanha. Maria da Graça Carvalho diz que se vive uma época de eventos extremos cada vez mais frequente e para as quais poucos países ou até nenhuns estão plenamente preparados. Por isso, diz que em reuniões como a de hoje, o encontro com Dan Jorgensen tem mostrado aquilo de que o país mais precisa. Planos de resiliência para a adaptação a estes fatores ao nível de riscos de cheias, de proteção do litoral, nos rios e também no sistema elétrico, como foi evidente neste furacão. Ao nível da rede elétrica, temos de pensar nas nossas posturas de uma forma diferente. Com isso, aponta medidas como passar a instalar redes elétricas debaixo de terra, enterradas, uma medida que se considera cada vez mais importante, diz a Ministra, e que é cada vez mais
importante, lá está, pôr em cima da mesa face a várias tempestades, como a depressão Christine, que passou por Portugal e que deitou por terra vários postos de eletricidade. Por isso, Maria da Graça Carvalho reforça a necessidade de criar redes elétricas cada vez mais resilientes, mais digitalizadas, no fundo pensar de forma diferente as redes elétricas, aproveitar esta situação para encetar cada vez mais acordos e levar estes problemas para as negociações, quanto àqueles que existem para já em Portugal, aos quais tem sido preciso dar a resposta. Maria da Graça Carvalho agradece às várias instituições, como a Agência Portuguesa do Ambiente, também a E-Redes, e faz por isso um ponto de situação. A alta tensão está já resolvida, a média tensão tem 1100 por resolver e depois a baixa tensão é onde está o maior problema. Estão neste momento, isto são dados que eu recebi mesmo agora, na baixa tensão faltam 149 mil, dos quais 122 mil são residenciais. Parte dos 149 mil, a grande parte, para aí, penso que à volta dos 100 mil, estão na região de Leiria. Declarações da Ministra, aqui detalhadas pela repórter Beatriz Félix. Perdemos a ligação temporariamente com a repórter Beatriz Félix, mas ficámos com o essencial e essas declarações da Ministra também já a fazer um balanço da rede energética em Portugal. E até às 8 da manhã, Miguel, 161 mil pessoas continuavam sem luz. Sendo que nas zonas mais críticas estão sem energia 151 mil clientes. Leiria é naturalmente o distrito com mais problemas. Há 110 mil pessoas afetadas ainda nesta altura. Depois Santarém, cerca de 26 mil pessoas. Castelo Branco, 12 mil. E Coimbra, com cerca de 3 mil. E depois dos estragos causados pelo mau tempo, é preciso estar atento às burlas. O alerta é da GNR e também da PSP do município de Leiria. As autoridades estão a alertar a população para possíveis tentativas de burla nos atuais contextos de reconstrução. Nas redes sociais, a autarquia avisa que há pessoas a deslocarem-se a habitações que se fazem passar por entidades públicas. A Câmara Municipal de Leiria pede aos cidadãos para não abrirem a porta de casa nem fornecerem dados pessoais. Apela também a que não assinem documentos, que não aceitem supostas verificações de serviços ou pedidos de pagamento. É recomendado aos cidadãos que, em caso de dúvida, contactem diretamente os serviços municipais ou as autoridades. André Ventura recusa que esteja a tirar a toalha ao chão nas ambições presidenciais. O candidato continua a querer manter o foco na resposta à tempestade. Ainda assim, André Ventura deixou reparos à postura de António José Seguro. O repórter Miguel Viterbo Dias está a acompanhar a ação de campanha de André Ventura esta manhã, numa visita a uma empresa em Chaves. Agora em direto, Miguel, André Ventura já voltou à política pura e dura, podemos dizer isso? Foi dizendo que não, mas lá foi dando umas bicadas a António José Seguro nesta visita a uma empresa que também pareceu quase uma arruada, porque foram largas as dezenas de apoiantes que vieram até aqui a esta empresa de madeiras, a empresa de madeiras do Alto Tâmega, para receber o candidato presidencial. Começou por dizer nas declarações aos jornalistas que queria focar-se apenas na tempestade, que a preocupação enquanto presidente será apenas resolver os problemas das pessoas e não falar de política pura e dura, e aproveitou isso para de caminho deixar umas farpas ao adversário nesta corrida. Magnitude e natureza, quando as pessoas estão a passar mal, nós não devemos voltar para o terreno da mera disputa política. E a minha consciência diz-me que é ao lado delas que devemos estar, que é dizer às pessoas, escutar os seus problemas, propor soluções, dizer o que é que está mal, tentar melhorar a vida das pessoas um bocado. Eu acho que ninguém compreenderá, que ninguém compreenderá que no meio de uma crise destas haja políticos a debater entre si quem é que é o adversário da democracia, quem é que é mais unificador, quem é que é mais divisivo. Quer dizer, as pessoas estão sem teto, as pessoas estão sem gasóleo e gasolina, as pessoas estão sem luz, as pessoas não querem saber quem é que é o mais unificador e o mais divisivo, querem as soluções. As pessoas vão votar nisso. A resposta de André Ventura à entrevista de António José Seguro à SIC, em que considerou a Ventura um adversário da democracia, comentou também os apoios de António Ramalhianes, de Leonor Beleza e até de Gouveia Mel, para dizer que é a prova de que o sistema está todo com António José Seguro, ainda que tente manter o foco na questão da resposta política à tempestade, vai aproveitando também para responder ao adversário nesta corrida e recusa que o facto de estar exclusivamente focado na tempestade esteja ou signifique que está a tirar a toalha ao chão nas ambições presidenciais.
André Ventura em campanha por Chaves. Leonor Beleza declara que apoia sem reservas António José Seguro. A vice-presidente do PSD, presidente da Fundação Champalimau, considera que António José Seguro é o candidato à moderação, o candidato que valoriza e que une os portugueses. Numa declaração escrita, Leonor Beleza diz que aprecia a moderação e que detesta os radicalismos. A primeira vice-presidente do PSD, que apoiou Luís Marques Mendes na primeira volta, diz que aprecia quem valoriza e respeita os portugueses e não quem despreza e condena todos os que serviram o país ao longo dos últimos 50 anos e quem quer dividir Portugal entre puros e impuros. Por isso mesmo, Leonor Beleza declarou hoje que vai votar em António José Seguro no próximo domingo. 1h10, Miguel. Que outras notícias vão marcando a atualidade esta segunda-feira? Janeiro foi o mês com maior consumo de energia elétrica de sempre. Esta informação é avançada pela REN, as Redes Energéticas Nacionais. Em comunicado, a empresa adianta que o consumo atingiu os 5,4 terawatts-hora, o que representa um crescimento de mais de 8% face ao mesmo mês do ano passado. Estão mais de 1.000 militares no terreno para apoiar a população. O anúncio é feito hoje pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas. Este número não inclui membros do Exército que estão em alerta, os militares que estão envolvidos no apoio logístico. O último número disponibilizado pelas Forças Armadas falava em 240 militares no terreno. Agora este novo dado, 1.000 militares a ajudar a população no terreno. Miguel Cordeiro e o Jornal da Uma.